Boa noite, pessoal. Boa noite para quem já está entrando aí. Obrigada, Sueli. Boa noite. Sueli, só me diz aí se está tudo ok com o som e com o áudio, por favor. Para a gente dar início à nossa atividade. 19 horas, né? Hora de começar aqui, então, a nossa atividade da noite de hoje, né? Que a gente vai falar sobre religião. Né? E hoje é um questionamento, né, que a gente vai discutir aqui, né? Se a religião salva. Mas antes, obrigada, Sueli. Mas antes a gente vai fazer o nosso momento de harmonização, né? Fazer a leitura de uma mensagem e logo em seguida a prece, e aí a gente inicia a nossa discussão da noite de hoje. Para iniciar a nossa explanação, eu escolhi aqui uma mensagem bem interessante do livro Fonte Viva, do Emmanuel, né, que é o mentor espiritual do Chico Xavier. E o Emmanuel, ele traz uma mensagem, a mensagem de número 93, a mensagem Altar Íntimo. E ele inicia com a passagem, né, de Paulo aos Hebreus. E ele fala, Paulo, né, diz, temos um altar, né, um altar íntimo. Aí Emmanuel nos fala, até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade, comparecer ante aos altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então, com essa mensagem que nos fala desse altar íntimo dentro de nós, vamos, nesse momento, quem quiser, fechar os olhos, vamos nos conectar, imaginando a presença do nosso Senhor Jesus Cristo nos lares, nas casas de cada um de nós. Que Jesus Cristo entre nas nossas casas, nos envolva com sua paz, com a sua misericórdia, a nós, aos nossos familiares, aos nossos bichinhos de estimação, a todos aqueles, Jesus, que nesse momento estão conosco nas nossas casas, e, assim como nós, estão precisando da tua ajuda, da tua misericórdia.
aqueles que estão doentes, sejam do corpo físico ou seja do espírito. Assim também pedimos pelos nossos vizinhos, que essa paz também possam chegar a eles e aos seus familiares, envolvendo, Senhor, a todos os nossos lares, as nossas ruas, as nossas cidades e assim o nosso planeta, principalmente nas regiões de mais sofrimento e de dor. E assim, Cristo, nós te pedimos permissão para iniciar a nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Então, depois dessa mensagem da prece, a gente vai agora tentar um pouco, refletir sobre essa questão, um questionamento, religião salva? E aí, qual é o papel da religião? A gente sabe que desde que o mundo é mundo, o homem ele tem a sua forma de se relacionar com Deus, ele tem a sua forma de tentar entender o mundo que o rodeia, o mundo em que ele está inserido, e Deus, que não foi visto como Deus desde o início, o homem primitivo, ele sabia que tinha um ser supremo, esse ser que dominava a água, que dominava a chuva, tinha a seca, tinha o período de chuva, tinha o vento, tinha o sol, o trovão, o relâmpago, e esse homem primitivo queria entender como é que essas coisas aconteciam, Ele sentia a influência desses fenômenos na sua vida, na vida do seu grupo, mas ele não conseguia entender muito bem como esses fenômenos aconteciam, E aí, esse homem primitivo, ele começou a entender que tinha um ser supremo, um ser ali maior, que ele não via, que ele não entendia, e que de alguma forma comandava esses fenômenos que interferiam diretamente na vida desse homem primitivo. Lá no livro A Caminho da Luz, esse livro foi psicografado pelo Emmanuel, que é o mentor espiritual do médium Chico Xavier. Foi ditado pelo Emmanuel, e psicografado pelo Chico Xavier. E o Emmanuel tem o capítulo 9, se eu não me engano, ele fala das religiões. E o Emmanuel ele vai nos dizer que as religiões, as primeiras manifestações religiosas aqui no planeta Terra, elas tiveram origem no Oriente. E ele traz uma informação que é muito interessante, porque ele vai dizer assim, e essas religiões elas têm a mesma gênese, e essa gênese é Jesus. Mas aí a gente para pensar, Jesus é a gênese de todas as religiões, mas a gente sabe que tem religião que não fala em Jesus. Tem o hinduísmo, tem o budismo, essas religiões não falam sobre Jesus, Essas religiões não têm como base Jesus. Então como é que o Emmanuel diz que a gênese, ou seja, a origem de todas essas religiões acabam sendo Jesus, E aí é preciso a gente voltar um pouco lá na questão da formação do planeta Terra, Não na questão da formação do planeta, mas do período em que os primeiros homens, começam a habitar aqui o planeta Terra, Aquele homem ali, primitivo ainda, habitando aqui o planeta Terra, E Emmanuel, nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, ele fala daqueles espíritos que vieram povoar o planeta Terra e que vieram de outros orbes, Foram espíritos que estavam apegados ao mal e foram ali convidados, vamos dizer assim, a se retirarem dos orbes dos planetas que eles ocupavam, porque eles estavam apegados ao mal e esses planetas já estavam evoluindo, E eles não tinham mais espaço. O bem já dominava, esses orbes, essas regiões em que eles viviam, então não tinha mais espaço para eles. Então eles foram retirados e foram encaminhados para os planetas inferiores, No caso, a Terra, que estava ali, que está passando por esse processo ainda de transição planetária, Hoje nós estamos no ponto de provas e expiações, mas já fomos um planeta primitivo, estamos caminhando para um planeta de provas e expiação, de regeneração,
E esses espíritos, né, que foram trazidos aqui para o planeta Terra, eles já traziam dentro de si, né, conhecimentos, porque esses planetas, esses orbes que eles ocupavam eram mais evoluídos do que o planeta Terra, então eles já traziam ali dentro do seu espírito, né, um conhecimento que aqui na Terra, né, diante das dificuldades, dos sofrimentos, eles foram colocando foram manifestando nesses conhecimentos que ele já traziam ali dentro do seu espírito. E eles foram, né, recepcionados aqui pelo governador espiritual da Terra, né, que é Jesus Cristo. Então, esses espíritos aqui, quando chegaram aqui ao planeta Terra, né, ao campo espiritual ligado aqui ao planeta Terra, né, eles ouviram de Jesus esses ensinamentos de amor, de caridade, de perdão, de buscar se melhorar, se desenvolver, né, se tornar um espírito melhor, já que Jesus é o governador de tudo isso, né? Deus é o criador do universo, né? E Deus tem os co-criadores, né? E Jesus, ele é um dos co-criadores, né? E ajudou Deus aí na construção do planeta Terra, na formação do planeta Terra, e está ajudando a gente no nosso processo de evolução espiritual. Então, Jesus foi encaminhado por Deus, né, para nos ajudar no nosso processo de evolução espiritual, e ele veio aqui fisicamente e trouxe o evangelho. Então, essas religiões ali que surgiram no Oriente, essas primeiras manifestações religiosas, elas traziam também em si esses mesmos ensinamentos, né? Amor, caridade. E aí a gente pergunta, então por que o cristianismo, né, o ensinamento de Jesus, ele não está diretamente, ele não está ele não está diretamente, né, em todas essas religiões? Por que Jesus não é o centro, então, de todas essas religiões? Ele está indiretamente nesses ensinamentos, né? Amor é Jesus, né? Caridade é Jesus, ele está indiretamente nesses ensinamentos. Mas por que Jesus não é o centro diretamente de todas essas religiões? Né? E aí a gente observa que durante a história da humanidade, né, dos milênios, os ensinamentos de Jesus, eles foram distorcidos, eles foram alterados, né? Eles foram distorcidos de acordo com os interesses, né, da época, os interesses políticos, os interesses dos grupos religiosos da época. Então, esses ensinamentos de Jesus, a história nos relata isso, né, foram distorcidos, e nós, como espíritos, passamos a construir os templos de pedras, né? Então, nós colocamos Jesus dentro desses templos de pedra. Então, muitas vezes, se passou para a gente o ensinamento de que para a gente ter contato com Deus, de que para a gente ter contato com Jesus, é preciso a gente ir até o templo de pedra, né? Então, todo domingo eu vou até a igreja. Eu tenho uma semana de muito trabalho, muito tribulada, muita coisa que eu tenho que fazer, e eu não tenho tempo de parar e me conectar com Deus, não dá. Então eu boto ali o domingo como esse dia que eu vou conversar com Deus. E aí eu vou até o templo de pedra, né? Eu vou ali até a igreja, e lá tem o sacerdote, o pastor, o padre, o líder, né, daquela igreja, daquela religião, e ele vai fazer todo aquele ritual, um monte de ritual, né, do começo ao fim, vários momentos da cerimônia, e eu estou ali, então eu me sinto conectado com Deus por meio daquele ritual. E aí a gente vê também que os templos de pedras, eles têm também esse papel da separação, da segregação, né? A religião, hoje, ela é também um ponto de separação entre os homens, né? Se eu passo em frente a uma igreja evangélica, só pelo modelo, eu sei que ali é uma igreja evangélica. Se eu passo em frente a uma igreja católica, a primeira coisa que eu vou ver é uma cruz enorme. Eu sei que ali é uma igreja católica. Eu passo em frente a uma sinagoga, pelo formato, né, da arquitetura, eu sei que ali é uma sinagoga, né? Então, os templos de pedra, né,
também eles fazem essa divisão, né? Essa separação entre os homens, né? Entre aqueles que acreditam naquilo que eu acredito, então eles estão certos porque eles acreditam naquilo que eu acredito, e os outros são errados, equivocados, coitados, são perdidos, né? Algumas religiões colocam que se você não acredita naquilo que eu acredito, então você vai para o chamado fogo do inferno, né? Só a minha religião está certa, só a minha forma de se conectar com Deus está certa, né? Os outros são equivocados e nós somos os melhores, então nós nos colocamos numa posição ali superior e vemos os outros numa posição inferior à nossa, né? E aí a gente acredita que esses rituais, que esse templo de pedra é a nossa forma de nos conectar com Deus, e muitos de nós ficam satisfeitos com isso, né? Vou domingo à missa, vou domingo ao culto, vou domingo assistir uma palestra no centro espírita, no meio da semana eu vou lá tomar um passe, então tô aqui, tomei um passe, tirei todas as energias negativas, então tô ótimo. E aí a gente segue assim, né? Dessa forma, achando que tem um lugar para se conectar com Deus, tem um horário para se conectar com Deus, tem um ritual para se conectar com Deus, e que quando eu faço determinada coisa, se eu tomo um passe, se eu me ajoelho na missa, então me conectei com Deus, tá tudo resolvido. Mas será que de fato é esse, né, o papel da religião, né? Então essa nossa reflexão da noite de hoje, né, muito para a gente refletir sobre aquilo que Jesus fala, né, por meio de Humberto de Campos, né, o espírito, né, de Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. Né? Humberto de Campos, ele relata, né, um diálogo de Jesus com o sacerdote do templo, né? Quando Jesus ele vai iniciar o seu trabalho de evangelização, Jesus ele foi até o templo, né? E ele ficou ali meditando, refletindo, e o sacerdote, né, ele ficou ali meio que encantado. Jesus tinha um magnetismo, né? E esse magnetismo de Jesus chamava a atenção das pessoas, né? E aí o sacerdote percebe, né, pelas vestes, pelo cabelo de Jesus, que Jesus era um homem humilde, né? E aí ele chega, vai conversar com Jesus, que Jesus era um nazareno, né? E aí ele chega, vai conversar com Jesus, e ele questiona, né? Ele questiona o que aquele homem, né, estava fazendo ali. Ele pergunta: Nazareno, o que você está fazendo aqui? E aí Jesus, né, responde, né, que ele vem implantar o reino de Deus na terra. E aí o sacerdote, né, na sua posição de superior, né, de sacerdote, de homem da lei, né, ridiculariza Jesus, né, sorri de Jesus, ridiculariza Jesus ali naquele momento, né, porque ele só pode ser louco, né, um nazareno dizendo que vai implantar o reino de Deus na terra, né. Eles entendiam que o Messias, né, aquele que iria derrotar o inimigo dos judeus, queria implantar o reino de Deus na terra, era um homem poderoso, né, que iria chegar com um grande exército, que iria derrotar o exército inimigo, né, com sangue, com violência, né, como os judeus combatiam com os povos inimigos, né, e Jesus coloca que não, né, que ele iria implantar esse reino de Deus aqui na terra, mas ele iria implantar esse reino de Deus com os humildes, né? Com as pessoas pacíficas. E isso ninguém naquela época entendeu, né? Poucos entenderam essa mensagem de amor, desse reino de Deus na terra. E aí a história tem um desfecho que nós conhecemos, né? Com a crucificação do Cristo. Mas nós ainda trazemos dentro de nós, como espíritos, essa ideia desse reino de Deus,
desse reino de pedra, né, que vai ser construído, e é um reino que vai ser comandado por um líder, né, de um grande exército. A gente traz ainda isso dentro de nós, né, dentro do nosso espírito, na medida em que a gente ainda acredita, né, que nós precisamos dos templos de pedra, né, nós precisamos dos templos religiosos ainda para nos conectarmos com Deus, né, como se fosse a única forma de se conectar com Deus, fosse essa necessidade dos templos de pedra, né? E aí a doutrina espírita, né, vem nos mostrar que não. A religião, ela tem um papel fundamental na história da humanidade, na história do planeta Terra. A religião, à medida que nós fomos avançando intelectualmente, nós fomos avançando pelo lado religioso também. E o lado religioso nos ajudou também a avançar moralmente, né? Sem essa ideia de caridade, sem essa ideia de fraternidade, sem essa ideia de amor, talvez nós como humanidade, talvez não, nós como humanidade não teríamos dado os passos de evolução moral que nós temos hoje. Basta olhar para a história da humanidade, há alguns séculos, né? Há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, existia a escravidão, né? As pessoas negras eram escravizadas, né? A igreja concordava com essa escravidão, né? A igreja católica, e a igreja tinha os escravos, né? E a igreja usava a justificativa de que os escravos não tinham alma, né? Então se justificava essa escravidão porque eles eram seres, né, que não tinham alma, eram inferiores pela cor e diversos outros fatores, dava ali a sua justificativa e a sociedade aceitava, né? Foi necessário, né, que viessem ali espíritos, né, evoluídos, com aquele ideal de liberdade, né, que trabalhassem pela abolição da escravatura, e aí fizessem todo aquele movimento social, né, que na Europa, né, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, depois de muito tempo, né, que a escravidão já tinha sido eliminada no mundo, né, depois de muito tempo aqui no Brasil, a escravidão ela acabou, né? Então a gente vê que esse desenvolvimento moral, né, passou pelo desenvolvimento intelectual, passa pelo desenvolvimento intelectual e também pelo nosso desenvolvimento religioso, né, que nos ensina a ver o outro, que não importa a cor do outro, não importa a região no planeta que o outro nasceu, o continente que ele nasceu, ele é da mesma forma que eu, você, todos nós somos filhos do único Deus. E a gente tem que se tratar de forma fraterna, porque todos nós, tendo o mesmo pai, nós somos irmãos, né? Então eu não posso escravizar ninguém por causa da cor, porque é de um continente inferior, menos desenvolvido economicamente, socialmente, então eu tenho mais poder, um poder bélico maior, então eu posso ir lá e posso escravizar aquele, né? Foi preciso a gente desenvolver moralmente e preciso a gente desenvolver como espírito, né? Desenvolver essa espiritualidade, desenvolver a nossa conexão com Deus, nessa visão de amor, de caridade que foi trazida por Jesus, mas que já estava ali em todas as religiões, né? Mas que Jesus é a personificação disso. E aí, periodicamente, Jesus manda aqui para o planeta Terra missionários, que são aqueles, né, que vem ajudar nesse processo, né, de trazer essa palavra, essa mensagem de renovação para os nossos espíritos. Antes de Jesus, eles estavam lá no Oriente, né, ajudando no desenvolvimento dessas religiões, né? E aí a gente tem Moisés,
tem o Confúcio, fora do cristianismo, né? Esses outros nomes que fizeram, né? Buda, esses nomes que se destacaram, né? Todos missionários do Cristo que vieram já preparar a humanidade para receber o Messias no momento certo, né? Então, nós fomos preparados, né? Milênios e milênios, para que chegasse o momento que nós iríamos receber essa mensagem de amor, de caridade, que é o Evangelho do Cristo, né? E até hoje a gente tem dificuldade de compreensão desse Evangelho. A gente tem mais dificuldade de internalização, né? De ser esse Evangelho vivo do que de fato de compreensão, porque nós já evoluímos intelectualmente, né, ao ponto de já compreender as palavras do Cristo. Agora nos falta o desenvolvimento moral para que a gente possa ser esse evangelho vivo, né? E aí a grande diferença do Cristo com relação a esses outros missionários, né? Porque se a gente compara Jesus e Moisés, a gente vê que a grande diferença é que Jesus, ele não trouxe só o verbo, ele não trouxe só a palavra do que era o certo, do que era o errado, do que é o caminho a se seguir e do caminho a ser evitado. A grande diferença é que, além do verbo, Jesus ele foi o exemplo vivo daquilo que ele estava pregando com a sua palavra, né? Então, Jesus ele é o amor, né? A personificação do amor. Então, a gente viu durante toda a história de Jesus os relatos, né, na Bíblia, os relatos depois com a codificação espírita, né, os livros espíritas nos ensinando, nos trazendo, né, muitas informações que a gente não vai encontrar ali na Bíblia, né, registrados na Bíblia, e ali mostra que em todos os passos Jesus foi o amor. Jesus foi a caridade, Jesus foi o verbo vivo, ele foi aquilo que ele pregava, que ele prega, né? Até hoje prega dentro de nós, né? Com a sua mensagem de amor. Então, quando a gente fala em religião, as religiões elas têm esse papel de despertar a nossa consciência, né, como espíritos. Então, desde aquele homem primitivo que tinha medo do raio, até hoje, esse homem que domina a tecnologia, né, que nós estamos aqui, eu aqui na minha casa, né, algumas pessoas acompanhando aqui por meio do Instagram da tecnologia, desde aquele homem até hoje, as religiões elas tiveram, de acordo com o que fala Emmanuel, né, no livro Fonte Viva, nessa mensagem que eu li inicialmente aqui na abertura da nossa explanação de hoje, ele diz que as religiões têm a missão de despertar a nossa consciência. Então, sem esse despertar da consciência, nós não teríamos, né, avançado moralmente como nós avançamos, né, até aqui. Então, elas têm esse papel do nosso aperfeiçoamento moral também, né? A gente vai evoluindo intelectualmente, vai evoluindo espiritualmente e vai evoluindo moralmente também. Então, as religiões, nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos, elas têm um papel fundamental. Mas agora, a religião salva? Que é a pergunta de hoje. E aí a resposta? Qual seria a resposta para essa pergunta? E a missa domingo? E ao culto? E tomar o passe? E assistir a palestra na casa espírita? Isso salva? Não, né? Não salva, porque se eu ainda estou voltada para o exterior, para o ritual, para os dogmas, isso de alguma forma está fazendo alguma transformação no meu espírito, alguma transformação moral dentro de mim? Esse que tem que ser o grande questionamento. Não adianta eu ir para a missa, chegar lá na missa, sento ali na minha cadeirinha, e aí todo mundo que passa eu fico olhando, meu Deus, mas olha, fulana veio com a saia curta, meu Deus do céu, olha o cabelo da fulana, coisa feia. Ai, meu Deus do céu, olha esse padre fala,
Padre chato, adianta eu ir para a missa desse jeito? Não, né? Não adianta. Adianta no momento que eu vou, que eu sinto aquela conexão com as equipes espirituais que estão trabalhando ali naquela missa, né? E aí eu chego em casa e eu busco colocar em prática aquilo que o padre falou, a mensagem que foi a mensagem principal ali do evangelho, né, da missa naquele dia. Isso sim é o que importa para Jesus, né? Não importa se eu vou de todo dia, se eu fosse de domingo a domingo para esse grupo religioso que eu sigo, mas o que importa se quando eu saio de lá eu sou a mesma pessoa, eu não transformei nada dentro de mim, né? O que adianta eu ir para a casa espírita? Vocês já perceberam, na casa espírita todo mundo é doce, né? Você chega, sempre aquela pessoa simpática te recebendo na porta, né? As pessoas às vezes elas falam até baixinho, né? São pessoas assim todas doces que recebem a gente na casa espírita. Mas adianta eu ser doce na casa espírita e eu chegar na minha casa e eu ser insuportável, eu ser grosseira, eu não ter paciência para ouvir o outro, não ter paciência para lidar com os meus familiares? Adianta alguma coisa? Não, não adianta de nada, né? Então, nós ainda estamos muito apegados ao externo, aquilo que nós aparentamos, né? Nós estamos muito ainda apegados àquela ideia do sacrifício, né, que se fazia ali antes de Jesus, né, se sacrificava ali um animal, um carneiro, um pombo, e aí você entendia que o sangue daquele animal limpava os seus pecados e você estava quite com Deus, resolveu ali seus problemas. Vou sacrificar aqui na Páscoa um animal e resolvi meus problemas com Deus. Isso funciona? O que é que o sangue desse animal vai fazer de transformação dentro de mim? Sacrifiquei o pombo, chego em casa, bato na minha esposa, bato nos meus filhos, agrido os meus familiares no meu local de trabalho da mesma forma. Adianta esse externo? Adianta eu ficar de joelho a missa inteira, né, ali de joelho, ali acompanhando a missa, e chegar em casa ser a mesma pessoa que eu sou todos os dias? Pode ser que adiante daqui a muito tempo, né, porque eu vou ficar ouvindo aquela mensagem, uma hora aquela mensagem vai entrar, né, internalizar, não é possível. Uma hora vai ser internalizada, mas teria um efeito muito mais rápido, né, do que de que além de ouvir, a gente também busque colocar essa mensagem em prática. A gente faça o sacrifício, né, de tentar, para a gente ainda é um sacrifício, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me recordo agora o capítulo, mas tem lá um item, né, que fala do sacrifício mais agradável a Deus, né? Não é esse sacrifício de ficar de joelho. Pode ter ali o seu valor para aquela pessoa que está fazendo aquilo, né? É muito dói, né? Ruim, então pode ter ali um valor para aquela pessoa, de alguma forma pode ajudar aquela pessoa, mas só esse sacrifício do exterior, daquilo que o outro vai ver, daquilo que o outro vai comentar, vai dizer: eita, mas a Lídia, vocês viram, ficou de joelho a missa inteira, eita, mas ali tem fé, viu? Só quem tem fé consegue ficar de joelho a missa toda. Aí a Lídia sai da missa terrível, né? Então, o que adiantou aquele sacrifício do corpo físico, né? Não adianta muito, né? Talvez ali depois de séculos e séculos vai fazer alguma diferença no meu espírito, né? Mas qual é o verdadeiro sacrifício que Jesus espera de nós? O sacrifício mais agradável a Deus, como está lá no Evangelho. É esse sacrifício da gente se esforçar para tentar vencer o mal que ainda existe dentro de nós. Então, as religiões, elas não estão aqui para dividir, né, para segregar, para dizer: não, se você não acredita em Deus da forma que eu acredito, então você vai para o fogo do inferno, né? Se você não faz o ritual que eu faço, você vai para o fogo do inferno. Isso para Deus pouco importa.
O que importa para Deus é se esse grupo religioso que eu estou seguindo está fazendo alguma transformação internamente em mim. Então, essa admiração que eu causo nas pessoas, se eu ficar a missa inteira de joelhos, ela está fazendo alguma transformação dentro de mim? Se sim, se a dor ali de ficar de joelhos está fazendo eu refletir sobre a minha vida, né, sobre o meu comportamento, né, sobre a necessidade de eu ser melhor, de eu ser mais caridosa, indulgente, julgar menos os outros, se tiver, beleza. Mas se eu estou ali de joelhos apenas para mostrar para as pessoas que eu estou ali de joelhos, que eu sou uma pessoa de fé, uma mulher de fé, aí é um sacrifício em vão, porque é um sacrifício para ter admiração da matéria, né? Admiração do mundo, né? Das pessoas aqui do mundo, né? Dos espíritos que estão aqui encarnados entre nós. Mas e Deus? O que importa mais para mim é chamar a atenção dos que estão aqui comigo, errando, no meu mesmo nível evolutivo, sofrendo, errando, ou chamar a atenção de Deus, mostrar para Deus que eu estou me esforçando, que eu quero melhorar, que eu quero me tornar uma pessoa melhor, né? Então, a gente tem que acordar para essa mensagem de Jesus Cristo, que Jesus Cristo disse lá para o sacerdote no diálogo do livro do Humberto de Campos, que ele fala, né, que o reino de Deus, Jesus fala que ele veio implantar o reino de Deus no coração de cada um de nós, né? Então o reino de Deus não é esse reino de pedra, né? Então a igreja, a religião, ela não tem que ser uma igreja de pedra, mas a religião, ela tem que ser essa religião dentro do nosso espírito, né? Você ouvir aquela palavra de amor, de caridade, de indulgência, benevolência, você se esforçar para ser isso, né? Todos nós aqui sabemos, se a gente parar, a gente tem essa mania de dizer, eu não sei o que eu venho fazer aqui, mas a gente sabe, se a gente parar e se olhar, né, no espelho ali, se olhar para dentro de si, cada um daqui sabe o que a gente veio fazer aqui. E a resposta é muito simples. O que nós viemos fazer aqui não foi transformar o mundo, não foi salvar o planeta Terra. A gente veio para cá para se transformar, para fazer o meu melhoramento espiritual. Cada um de nós veio para se melhorar, para se tornar um ser melhor. E aí eu fazendo a minha parte, o meu vizinho faz a parte dele, o meu colega do trabalho faz a parte dele, cada um vai fazendo a sua parte, a gente salva o mundo, a gente transforma o mundo. Claro que tem aqueles espíritos, né, que já tão evoluídos, que vêm com as grandes missões, né? Aqueles que aceitam as provas, né? As grandes provas. Mas a maioria esmagadora de nós está na expiação, né? E quem está na expiação está aqui para se transformar. Então, eu sei o que eu preciso mudar em mim. Às vezes a gente diz, não sei o que eu preciso mudar. Mas cada um, quando colocar a cabeça no travesseiro, analisar o seu dia, você vai perceber. Aí você vai ver, eu fui arrogante, eu fui egoísta, eu fui orgulhoso, eu fui invejoso, eu fui vaidoso, eu fui ciumento. Cada um de nós percebe, se assim quisermos, aquilo que nós viemos melhorar aqui nessa encarnação. Então, na minha relação com a minha família, o que eu preciso mudar? Eu tenho paciência para lidar com os meus filhos? Eu consigo aceitar as diferenças entre eles? Ou eu exijo que eles sejam aquilo que eu gostaria que eles fossem? E aí eu causo extremo sofrimento a eles e a mim, porque eu não respeito, eu não consigo entender o nível evolutivo que eles estão, e eu quero obrigar que eles sejam quem eles não conseguem ser ainda como espíritos. Então eu consigo me relacionar com os meus irmãos, eu consigo me relacionar com os meus pais. Então a gente sabe o que a gente precisa melhorar, né? Uma ilusão a gente fingir que ainda não sabe, né, o que veio fazer aqui, o que precisa melhorar. Se a gente botar a cabeça no travesseiro, se conectar com Deus, fizer ali a nossa prece, a nossa oração, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. Então, o que foi que nós viemos fazer aqui no planeta Terra?
nós estamos tendo essa oportunidade, essa encarnação, por mais dolorosa que ela seja, por mais difícil que ela seja, por mais que ela seja numa família extremamente complicada, com familiares extremamente difíceis que causam dores e tormentos horríveis na nossa vida, por mais que eu esteja passando desde o início dessa encarnação, passando por uma doença grave, né, que eu esteja passando uma encarnação inteira de dificuldades financeiras, que trazem vários tipos de sofrimento, então eu esteja passando sempre por alguma dificuldade. O que é então que eu vim fazer aqui? Construir esse reino de Deus dentro de mim. Então, esse é o principal objetivo dessa encarnação. E por que ela é dolorosa? Ela podia ser tão mais fácil, né? Às vezes a gente pensa, meu Deus, por que esse mundo é tão complicado? Por que Deus não fez uma coisa mais simples? Deus fez, né? Todos nós simples e ignorantes, mas nós que escolhemos sempre o caminho errado, né? Durante encarnações e encarnações. É só olhar para a história da humanidade. É guerra, é inquisição, são as coisas mais absurdas, né? E mais dolorosas. E nós estávamos lá, né? Como espíritos, né? Vivendo uma vida diferente, mas muitos de nós estávamos lá, né, fazendo atrocidades, né, fazendo o outro sofrer, humilhando o outro. Então a gente escolheu muito o caminho do mal. Então por isso que a humanidade passou pelo que passou e passa pelo que passa hoje, né? E aí a gente fica perguntando, por que não podia ser mais fácil, uma encarnação mais tranquila? Poderia, né? A gente poderia sim evoluir pelo caminho do amor, mas a gente escolhe o mal, a gente escolhe, né? Apoia muitas vezes o mal, né? E a gente não entende depois as consequências que acontecem, né? Então as religiões, elas têm esse papel, né? De abrir as nossas consciências, né? Nos fazer entender de fato, né? Qual é o caminho do bem, né? Fazer, internalizar dentro de nós esse ensinamento de Jesus, do amor, da caridade, do perdão, né? Quantos de nós aqui conseguimos de fato perdoar, né? Quantos de nós aqui estamos todos os dias lutando dentro de nós contra as mágoas, né? Contra os rancores, os ódios que nós trazemos, seja dessa vida, de coisas dolorosas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, ou seja, de coisas que a gente nem sabe, nem se lembra, né? Aconteceram aí nas outras encarnações, e a gente encontra essas pessoas que nos fizeram sofrer, e a gente luta, uma encarnação inteira vai lutando contra esse ódio, contra aquele sentimento ruim que a gente tem contra aquela criatura. E aí a religião tem esse papel de nos dizer que a gente tem que perdoar, né? E nos ajudar, né? A encontrar esse caminho, a entender esse caminho do perdão, né? E aí eu não consigo totalmente nessa encarnação, mas eu já vou com meu coração mais calmo. Eu já ouvi falar sobre a imortalidade da alma, eu já ouvi falar sobre esse ser, né, que é imortal, que não morre nunca. Eu já ouvi falar sobre as encarnações. Eu já entendo que encarnação não é um castigo, né, mas na verdade é a misericórdia de Deus em ação, me dando oportunidade de refazer os erros, os equívocos do passado, de construir outras relações, né, com aqueles que estão passando por mim nessa encarnação, na família, no trabalho, onde quer que eu vá, no grupo religioso que eu participo, tem alguém que eu não gosto. Então, talvez eu não mude nessa encarnação, mas esses ensinamentos, eles seguem no meu espírito e eu vou evoluindo. E quando eu vou evoluindo, a humanidade vai evoluindo também, porque eu faço parte da humanidade. Então, se eu me esforço para evoluir, essa humanidade vai evoluindo também. Então, eu me esforço, meu filho se esforça, meu vizinho se esforça, meu colega de trabalho se esforça. Todo mundo vai se esforçando e aí a gente vai vendo e o mundo vai evoluindo. É assim que as grandes transformações do mundo sempre aconteceram, né? Então nada acontece de um dia para o outro, né? Mas sempre acontece pelo esforço daqueles que se propõem a melhorar, pelo esforço daqueles que já entenderam essa mensagem de amor e que por mais que não consigam perdoar
totalmente, né, como Jesus, mas se esforçam, né, para serem melhores, se esforçam para colocar esses ensinamentos em prática. Então, meus queridos, já deu aqui a nossa hora, né? Agradecer a vocês que acompanharam aqui essa nossa explanação da noite de hoje, né? Essa nossa reflexão sobre o papel das religiões, né? Lembrando que as transformações, elas não vêm de fora, né? Então, não vai ser a religião, né, que vai determinar se eu vou melhorar ou se eu vou me salvar, mas vai ser o esforço que eu faço dentro desse grupo religioso para me tornar melhor, né? Não importa se eu sou evangélico, católico, budista, espírita, se eu não me esforçar para fazer a minha transformação interior, não vai adiantar de nada, eu fazer parte de um determinado grupo religioso, né? Então, não é o externo, mas é o interno que se transforma e que salva, né? A gente levando a gente para essa evolução. Então, quero agradecer vocês, mas fazer, né, a nossa prece de encerramento, né? Então, depois dessa reflexão da noite de hoje, agradecer, Jesus, pelas oportunidades que o Senhor coloca no nosso caminho, pela evolução do nosso planeta, pela evolução dos espíritos que aqui estão, que se esforçam, Cristo, para serem melhores, para cada dia mais aprender a amar, a colocar em prática a caridade, todos os seus ensinamentos de perdão e de luz. E que nós possamos, Cristo, fazer o nosso esforço individual e ao mesmo tempo coletivo, de nos tornarmos seres melhores, de nos tornarmos cada vez mais seres de luz, levando o teu amor como exemplo vivo, não apenas com palavras, mas sendo como ti, um exemplo vivo do teu evangelho de luz. E assim nós te pedimos permissão para encerrar a nossa atividade da noite de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Então, gente, muito obrigada pela nossa atividade, essa explanação, né, da noite de hoje. Muita paz e luz e uma boa noite a todos. Muito obrigada.